Vamos lá, direto do Rio de Janeiro, falando-se de economia. Eu quero que vocês prestem atenção porque é muito interessante o assunto. Caio Mirabelli, bom dia. Bom dia, programa Comando Total. Bom dia, irmão e amigo Mauro Sérgio, Rogério Barbosa. Bom dia aos nossos irmãos gaúchos, brasileiros e internacionais. O tema do programa de hoje é bens regulados pela lei da oferta e da procura. Nos últimos áudios, nas últimas participações, eu expliquei claramente sobre a lei da oferta e a lei da procura e como ambas influenciam na economia. Agora eu vou especificar para vocês, telespectadores, os bens econômicos que são regulados, administrados, influenciados pela lei da oferta e pela lei da procura. Lembrando que oferta significa produção, procura significa consumo. O bem normal, ele é um bem regulado, tanto pela lei da oferta quanto pela lei da procura. No bem normal, quando a renda do consumidor aumenta e a quantidade consumida do produto também aumenta, ou quando a renda do consumidor diminui e a quantidade consumida do produto também diminui. Exemplo de bem normal, influenciado pela lei da oferta e da procura. O consumidor teve uma redução na renda e o consumo de leite diminuiu. Segundo exemplo de bem normal, o consumidor teve um aumento na renda e o consumo de arroz aumentou. Bem inferior é o segundo bem regulado pela lei da oferta e pela lei da procura. No bem inferior, acontece quando temos o aumento da renda e deixamos de consumir esse bem. Exemplo, o consumidor que consumia vinho brasileiro passou a consumir vinho francês devido ao aumento de sua renda. Bem de consumo saciado é o terceiro bem regulado pela lei da oferta e pela lei da procura. Ocorre quando temos o aumento da renda e a quantidade consumida do produto não se altera, permanece a mesma. Exemplo, a renda do consumidor aumentou e o consumo de feijão permanece o mesmo. Nem diminuiu e nem aumentou. Bem substituto. Quarto tipo de bem regulado pela lei da oferta e pela lei da procura. Ocorre quando o consumidor considera que o produto A tem o preço alto e substitui o produto A pelo produto B. Exemplo, o preço do peixe aumentou e o consumidor passou a consumir frango. Segundo exemplo de bem substituto, o consumidor passou a consumir leite de soja porque o leite em pó subiu de preço. Quinto tipo de bem regulado pela lei da oferta e pela lei da procura é o bem complementar. Ocorre quando o aumento do preço do produto A diminuiu a quantidade consumida do produto B. Exemplo de bem complementar. O aumento do preço da gasolina diminuiu a venda de carros. Segundo exemplo de bem complementar, o preço do farelo aumentou e este fato provocou a diminuição do consumo de frango. Encerro mais uma participação no programa Comando Total de hoje. Diretamente do estado do Rio de Janeiro, jornalista e advogado Caio Mirabelli. Jornalista e economista, tu viu que ele tem falado bastante de economia, né, Rogério? É verdade, falando sobre a lei da oferta e da procura, né? Exatamente. Eu ultimamente devo estar em oferta, porque tu tem me procurado e me achado, né?